Como lidar com a culpa? A culpa é um dos piores sentimentos humanos. Ela geralmente traz consigo a ansiedade, a angústia, a vergonha, o remorso. Não costuma passar com facilidade, ela inviabiliza a nossa capacidade de investir afetivamente em relacionamentos, em projetos de vida, vai sufocando a nossa felicidade e a nossa capacidade de ter sucesso. Surge após alguma falta que tenhamos cometido, isso não tem a ver com a severidade do ato que a gente cometeu, mas sim com a severidade do julgamento da nossa consciência moral. Algumas pessoas vão senti-la por simplesmente não alcançar algum tipo de padrão elevado que elas tenham se inspirado. Comumente é referida como um peso na consciência, ressaca moral, aquele sentimento de mal-estar que nos acompanha ao longo do dia e muitas vezes também nos tira o sono. Todo ser dotado de consciência moral sofreu ou sofrerá com a percepção da culpa. Mas para que serve essa culpa? Qual é a sua função? Será que de fato a gente precisa dela? Como podemos lidar com a culpa? Quer saber? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar. Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @FlávioFanAlexandre. Diante de faltas cometidas, temos 3 comportamentos facilmente observáveis. O primeiro é se culpar. O segundo é assumir responsabilidade. O terceiro é se esquivar da responsabilidade e culpar outra pessoa. Vamos ao primeiro comportamento, se culpar. Baseado em um senso de justiça imperfeito, nós criamos uma regra que após o erro deva vir logo em seguida a punição. Como eu disse, isso não tem a ver com o ato que nós praticamos, mas sim com a severidade do meu julgamento moral. Às vezes eu posso me culpar simplesmente por não atingir algum padrão que foi estabelecido por outra pessoa ou por mim mesmo. Seja por um ato que eu cometi, seja pela omissão, ou seja, por não atingir algum padrão pré-estabelecido. A culpa seria a punição imediata após esse ato transgressor. Deveria apaziguar, ou pelo menos aplacar, a nossa fúria interna, nosso desejo, nosso clamor de justiça. Mas nem sempre acontece. Pode ser que o sujeito tenha que lidar com esta culpa por uma vida inteira e mesmo assim não consiga se livrar dela. A culpa torna justificável e merecido todo tipo de sofrimento que venha a ser imputado sobre aquele que a detém, o seu portador. Este sujeito, sem alegria, sem paz e sem prazer, ele simplesmente sobrevive ao longo dessa vida. O sentimento de culpa deveria nos levar ao segundo comportamento, que é assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade não passa a mão na cabeça de ninguém, nem faz do erro uma coisa tola. Mas, ao invés de procurar alguém para punir, em vez de retaliar, em vez de castigar, busca então trazer solução para um problema que aconteceu. Se houve algum dano, traz reparação. Se houve algum tipo de prejuízo financeiro, compensação. Se houve algum tipo de ruptura, traz então restauração. Enquanto a culpa grita não poder fazer nada, a não ser suportar com paciência o sofrimento que lhe foi imputado, a responsabilidade ela busca tampar o buraco que foi causado pela falta cometida. Justifica o sujeito ou então lhe busca o perdão, que é a extinção da dívida que antes estava ativa. É uma solução ética, é a única forma de dar fim a esse ciclo de sofrimento causado pelo dano e pela culpa. Mas infelizmente muitas pessoas buscam um terceiro comportamento, que é esquivar-se da responsabilidade e culpar a outras pessoas. Essa é uma estratégia de pessoas geralmente manipuladoras. Seja de forma consciente ou inconscientemente, o sujeito busca culpar a outras pessoas pelos erros que ele mesmo cometeu. Muitas vezes vai justificar o seu erro como uma consequência justa de um ato que foi errado por parte dessa pessoa. Ou justifica os seus atos, ou não reconhece erro algum. É uma estratégia de pessoas manipuladoras. Geralmente explodem com violência quando são pegas em seus atos infracionários, ou rompem os seus relacionamentos quando vê a sua estratégia exposta. Conclusão: como a culpa não traz benefício nenhum, nem para a parte que lesou, nem para a parte que foi lesada,
e que transferir a culpa para outra pessoa pode acabar com os meus relacionamentos, a melhor solução que a gente tem para lidar com a culpa é então a gente assumir a responsabilidade e buscar reparação. Primeiro ponto, devo eu reconhecer o meu erro. Segundo ponto, devo eu me humilhar e pedir perdão. Terceiro ponto, devo procurar toda e qualquer reparação que seja possível para o ato de infração que eu cometi, seja físico, emocional ou financeiro. Após ter feito tudo o que é possível ao meu alcance, tenho certeza que eu vou ter paz comigo e com o mundo. Saio dessa experiência mais forte, mais sábio e com menor chance de reincidir no mesmo erro. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe. Compartilhe conhecimento, compartilhe poder. Tchau, tchau. Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @Flávio Fan Alexandre.